Amados, essa semana ficou difícil conter os ânimos escatológicos, né? Meu Deus. Estamos em ano de Shemitah, e aí contemplamos o estouro, né, de uma guerra e rumores de guerra, né? Já vimos o dragão do Oriente ciscando ali para cima de Taiwan, coisas esquisitas acontecendo e de forma interessante, né? No ano do Shemitah. Estamos vindo de uma pandemia e agora entramos numa guerra, porque não adianta você falar, poxa, mas é lá do outro lado do mundo, o mundo globalizado de hoje, meu amado, não tem o que se fazer. A economia corresponde, a bolsa afeta, o petróleo acontece, não dá mais para entrar nessa vibe aí. A coisa, ela tem um impacto global. Eu não vou mais falar algumas palavras-chave aqui, senão o YouTube daqui a pouco derruba a gente. Mas algo que é fato nas Sagradas Escrituras é que quando Deus decide julgar a terra, Ele analisa como nós temos levado os seus princípios a sério. Há uma dominante nas Sagradas Escrituras. Ele vem com fome, pragas e guerra. Se você ler na Bíblia, você vai ver, inclusive essas foram as sugestões para o rei Davi, né? Quando ele falhou fazendo o censo do seu povo, confiando no seu braço, a opção foi, você que escolhe, né? Fome, 7 anos, guerra, né? Ou praga. São as consequências clássicas de quando Deus entende por bem julgar a terra, entender como o ser humano tem administrado, gerenciado tudo aquilo que Ele nos entrega, saúde, recursos. Talvez você está nos visitando, e se o pregador não tomar cuidado, a gente entra num crentez, né, num dialeto gospel, que quem está visitando, cara, o que esse cara está falando? Escatologia, Shemitah, Davi, eu conheço aquele rei, mas o que está acontecendo? Escatologia, ela é a ciência de estudar o final dos tempos. Então a Bíblia, ela tem muita informação sobre eras que já se passaram. Homens profetizaram há 4, 3 mil anos atrás e se cumpriram. Se você, em algum momento, tentar estudar, você vai ver que o holocausto de Hitler foi muito bem detalhado nas Sagradas Escrituras, que o povo hebreu seria cativo por um povo distante, de uma língua estranha que ninguém entendia. Alemão é um negócio quase impossível de falar. Então você começa a perceber, e isso foi dando muita credibilidade às Sagradas Escrituras. Não é à toa que temos acesso a esse livro, escrito há 4 mil anos e encerrado há 2 mil anos, porque há credibilidade. Quando você começa a estudar como que houve esse nível de revelação, né? E aí nós temos livros famosos. Daniel, ele revela em detalhes o governo da Babilônia, o governo da Pérsia, o governo dos gregos, e acontece, né? Então, são os profetas hebreus, um povo tão especial para o mundo, né? Todo ano os caras ganham inúmeros prêmios nobres, uma raça diferenciada que abençoa de qualquer forma o planeta. Então a escatologia é isso, é a ciência de estudar o final dos tempos, as profecias que já aconteceram e aquelas que ainda acontecerão. O Shemitah é um ciclo que o hebraico nos revela, que de 7 em 7 anos, historicamente, acontece alguma coisa na Terra. 7 em 7 anos, quando nós vemos a luz do próprio tempo bíblico, ou analisando a história, né, ao longo da humanidade, nós conseguimos contemplar, e nós temos o pastor Digão, supervisor de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, ele é especialista no assunto, e é impressionante como coisas acontecem nesses ciclos de 7 em 7 anos, né? Não é à toa que a fé cristã está aí há 2 mil anos, os hebreus estão há 4 mil anos, porque o livro base da sua fé é forte, amado. A Bíblia, ela é muito bem fundamentada, não dá para contradizê-la, por mais que tenta, ela está aí provando que aonde ela chega e é levada a séria, a nação vira potência mundial, o povo é mudado, a vida é transformada e tudo se faz novo, porque a pessoa começa a viver à luz daquele que o criou, né? É o manual do proprietário. E aí essa semana eu já comecei a contemplar
né, inúmeros influenciadores digitais, né, começando, não, porque está aqui, vamos explicar o fim das eras, live do final dos tempos, e agora vai acontecer, e podem aguardar, porque estão preparando muita bagagem teórica, e vão vir enxurradas de lives elaboradas sobre o final do tempo. Só que me incomoda um pouco algumas coisas, porque isso já aconteceu várias vezes, né? Quando Hitler surgiu, também aconteceram estudos, pessoas defenderam mestrado, teses, provando que Hitler era o anticristo. Para quem está visitando, o anticristo vai ser o próprio Satanás encarnado, que vai estabelecer uma paz mundial. E aí esse cara isso começa a se criar uma série de teorias, né? E isso vende, né? Vende muito. Então é um assunto que pega desde os místicos até os mais teóricos. Se for um estudo muito bem alicerçado, isso vende demais, dá muitos likes, muitos views. E sempre esses estudos acabam, né, com a frase conforme diz a Bíblia, ou conforme a Bíblia diz, porque a Bíblia tem credibilidade. Aí passa-se um tempo, não é, o Hitler morre, o Alexandre Grande morre os caras e Jesus não volta e não acontece nada. E aí às vezes o que a Bíblia acaba caindo em falta de crédito, porque tentam descobrir, né? E é um assunto que livros vendem, que as coisas acontecem, é um assunto talvez os mais lucrativos dentro da igreja, dentro do cristianismo, é um tema que vende, porque o pessoal está preocupado, né, com o que vai acontecer e quer tentar entender, e por aí vai. Mas, pastor, Jesus não nos avisou para discernirmos as eras? Sim, Lucas 12:54 está projetado para você, é só uma introdução ao tema de hoje. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover, e tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Então Jesus ele está confrontando os religiosos do seu dia, e esse tempo presente lá no grego é kairos, que é o tempo de Deus. Mas Jesus tem um propósito por trás disso. Ele está dizendo, vocês conseguem saber se vai chover, se não vai, se é tempo de plantar, se não é. Vocês discernem muito bem os tempos, mas não compreendem o kairos que nós estamos, o tempo de Deus ao qual nós estamos. Por quê? Ele é o Messias. Havia uma era sendo transformada, ele é o próprio Messias encarnado, e ele está dizendo, vocês não estão vendo que eu estou aqui, vocês não estão compreendendo que mudou-se a era, que assim que eu morrer e ressuscitar, não precisarão mais de sacrifícios de animais, mas aí eu serei o sacrifício consumado, né? E aí então a aliança ela será alterada da lei para a graça. Então Jesus está tentando despertar os religiosos dos seus dias a discernirem. Então o propósito é compreenderem em que era eles estão entrando, e muitos, por não fazerem essa compreensão, foram condenados ao inferno. Outros que fizeram a compreensão, como José de Arimateia, como Nicodemos, conseguiram discernir e aí auxiliaram Jesus e participaram da igreja. Inclusive eles conseguiram entender que a era estava mudando, que a partir de Cristo Jesus morto e ressuscitado não seria mais necessário os sacrifícios, as cerimônias e todos os rituais cerimoniais. Então, para isso que é importante nós compreendermos qual era nós estamos entrando. Mas para nós que já veio Cristo e nós temos uma missão muito clara, a situação era um pouquinho diferente. É importante nós discernirmos as nossas eras pessoais. Se eu estou no tempo de plantar, de colher, inclusive ministerial na igreja, é hora de abrir jandira, não é hora, é hora de fazer, é hora de não fazer. Qual é o tempo de Deus para nós? Isso é importante. Mas escatologicamente falando, a minha posição é seguir as direções de Jesus. Quando ele ressuscitou, ele andou por essa terra 40 dias. E ele foi pregando no seu corpo glorificado. Isso é um mistério, ninguém consegue entender direito, porque é um corpo que come, se alimenta, mas também transpassa as paredes e se move na velocidade da luz, sai de um lugar para o outro de forma quase que instantânea. E ele aparece nesse corpo e ele anda sobre a terra 40 dias. Por isso que há um impacto quando Jesus é ressuscitado, porque o povo começa a ver e começa a tocar. Tomé toca o corpo de Jesus, então é um corpo que você toca. E nesse momento, Jesus ele aborda, né,
de forma muito clara qual deve ser a nossa ciência do final dos tempos. Ele aborda esse tema algumas vezes, Lucas 17, Mateus 24, mas ali no final, quando ele vai ascender aos céus, ele nos deixa uma informação importante, Atos 1:6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: o Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Então Jesus está nos últimos momentos. Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Sabe aquele meme, né? Não cabe a vocês saber. Ele já determinou. Vocês vão ficar dando tiro na água e não vai. Ai, pastor, então o que eu tenho que fazer? O que é para fazer? Não é mais para assistir a live lá? Não, vai ver o que você quer fazer. Agora 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Entendeu? Qual é o foco? O foco é se encher do Espírito Santo e ir levar o Evangelho até os confins da terra. Se ele vai voltar amanhã ou daqui a pouco, meu irmão, não interessa muito. É estar alinhado com o Senhor, enchendo do Espírito Santo e cumprindo a grande comissão. Não cabe a vocês saber. Então, às vezes eu entro numa live de um ou outro e coloco: não cabe a vocês saber. Hater, né? E aí 9, depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles, e disseram: homens da Galileia, por que estão parados aí, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. E cá entre nós, eu já falei, deixa eu projetar, eu já falei isso que os anjos falaram para uns irmãos, porque os irmãos, já vi irmão comprar luneta e ficar olhando para o céu. Ele olhando para o céu: ó, tá vermelha a lua, tá a cor de abóbora, agora tá vermelha, agora vai, agora. Falei: irmão, eu vou pregar o evangelho, aí você me vê subir pela luneta sua aí. O anjo chegou nos caras e falou: para de olhar para cima, velho. Ele vai voltar de lá, vai fazer o que ele mandou, se enche do Espírito e vai pregar o evangelho. Por que vocês estão olhando para cima? Meio radical, né? Mas é Bíblia. Não cabe a vocês saber. O assunto ele é tão complexo. Mateus 24:36. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Amado, Jesus não sabe, velho. Somente o Pai sabe. E ainda aqui nesse versículo já tem uma questão complexa envolvida, que é: e hoje, Jesus sabe quando vai voltar ou não? Eu entendo e interpreto que hoje ele sabe, mas quando ele estava na terra, aperfeiçoado em obediência, ele não tinha acesso a essa informação. Hoje ele é um só com o Pai, e ele tem, mas existe discussões, Então só para saber se Jesus sabe ou não, mas o dia que ele estava aqui na terra, nem ele sabia. E você quer saber? Tá aí. E aí quando eu desisti, né, realmente falei: talvez o dia que eu me aposentar, que eu não conseguir fazer mais nada, eu vou estudar isso. Foi quando eu fui ler pela primeira vez que Daniel, meu amado, Daniel, sabe quem foi Daniel? É o que escreveu o livro mais escatológico do Antigo Testamento. Ele só aconselhou os reis da Babilônia, aí mudou o reino, ele continuou conselheiro dos medo-persas. O homem aconselha os babilônios, o homem aconselha os medo-persas, o cara vê coisas poderosas dos últimos dias, e ele não entende. Daniel 8,15. Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim, e eu ouvi uma voz humana vinda do rio, Ulai, gritar: Gabriel, explique a este homem o significado da visão. Uma voz, provavelmente Deus Pai ou Filho, fala para o anjo Gabriel: Gabriel, dá uma ajuda para esse menino aí, para entender o que está acontecendo. Daniel. Porque são acontecimentos tão fora da nossa compreensão, ou da de Daniel, e era um cara diferenciado, gerenciava 120 províncias a 300 km de distância, e orava 3 vezes ao dia. Foi para a jaula do leão, venceu os leões,
ajudou, né, orou pelos amigos dele não ser queimado na fornalha. Esse cara precisou da ajuda de um anjo para explicar para ele. Mas é interessante, o nosso apóstolo tem abordado de forma muito profunda, né, consciente e clara, o que a Bíblia nos revela sobre as suas teologias, porque há diversos pontos de vista. Imagina, se há discussões sobre Jesus hoje, que sabe dia que vem e que não sabe, ele é aquele que sabe todas as coisas, então é meio difícil você falar que ele não sabe alguma coisa. Mas existem ainda aqueles que defendem assim. Imagina então, né, pós-tribulacionista, não sei, essas paradas todas aí. Mas mesmo assim o nosso apóstolo tem ensinado lá no curso de Líderes 2, e ele separa muito bem o que são teorias teológicas, né, o que são opiniões pessoais dele e aquilo que já é fato indiscutível nas Sagradas Escrituras. É bacana você ver como que Israel surgiu do nada, como que uma nação surge do dia para a noite, como Isaías falou. É bacana você ver essas coisas. Então as profecias que aconteceram, elas ajudam a nossa fé. Porque você fala, Isaías fala, do dia para a noite, né, raiará, ó filha de Jerusalém, e aí nós vemos que do dia para a noite, com o voto de Oswaldo Aranha, surge uma nação tão importante para o final dos tempos como a nação de Israel. Então essas coisas elas acabam edificando a fé. Quando a gente analisa aquilo que foi profetizado há tantos anos, se concretizando nos nossos dias. E de fato é que nós estamos caminhando para um momento importante da história. Para algo muito importante, são sinais claros, evidentes. Se você começar a analisar a Bíblia, você vai ver que fome, praga e guerra é o pacotinho clássico para quando grandes coisas estão para acontecer. Nós estamos ouvindo falar da ordem mundial, exatamente como está na Bíblia, um só governo, e coisas do tipo estão aí para quem quiser observar. E o que nós devemos fazer então diante de tudo isso, né? O que eu faço? É seguindo o que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus foi muito claro, muito didático, né? Antes de subir ali, ele já fala, vão até os confins da terra, então continuem. Preguem e preguem e preguem até que a segunda vinda do homem aconteça. Continuem exercendo os propósitos, cada um na sua função. Então, por exemplo, Barnabé não é conhecido como um excelente pregador, o apóstolo, mas ele é encorajador, ele dá suporte, ele auxilia, ele leva o apóstolo Paulo para onde precisa ir. Então, cada um no seu propósito, cada um na veia, no rio, a qual Deus o chamou, mas continue cumprindo aquilo que Deus tem confiado, revelado e entregue a vocês. O texto que eu quero mergulhar hoje é em Lucas 13, versículo 22. E aquele que for encontrando, curva a tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar. Ore comigo nesse momento, que o Senhor venha a falar o teu coração. Pede para Ele me usar como uma ferramenta para trazer uma palavra rema de direção, orientação, bênção sobre a tua vida. Jesus, nós te agradecemos pelo momento maravilhoso que tivemos aqui já de adoração. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos nesse país de te cultuar com essas portas abertas, pela liberdade que temos de culto ao Senhor. Glorificamos o teu nome, te agradecemos. Te pedimos nessa hora, rasga o céu sobre nós. Precisamos de uma palavra rema de direção, de orientação. Suplicamos a Ti. Eu me humilho em Tua presença, colocando tudo que eu tenho, o que eu sou, as minhas anotações, a minha voz, diante do Teu altar, para que o Senhor venha a me usar, para trazer uma palavra de transformação, que penetre juntas, medulas, alma, corpo e espírito, e saiamos daqui transformados, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele, pois Ele é digno. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho, em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? E ele respondeu: espera um pouquinho.
Jesus está caminhando, está rumo a Jerusalém, está ensinando. Nós vamos ver no desfecho dessa passagem que ele está curando, ele está expulsando demônios, porque ele vai ensinando na teoria e vai ensinando na prática. Ele vai ensinando como o reino de Deus é revelado na teoria e também na prática. Os ensinos de Jesus haviam sempre um desfecho prático, ensinando através de movimentos sobrenaturais. Lá no versículo 33 nós vamos confirmar isso. Mas no meio desses ensinos, uma pergunta irrompe. Uma pergunta surge no meio daquela multidão de pessoas, no meio de ensinos teóricos e práticos de Jesus a respeito do reino. Uma pergunta surge. Jesus, ele ensinava e ele se permitia ser questionado. Nós não sabemos se essa pergunta veio de um amigo ou de um inimigo. Ao decorrer do texto, na exposição do texto, a gente consegue ter uma forte noção de quem veio essa pergunta. Mas ela surge. Só alguns poucos serão salvos? Não sabemos se essa pergunta vem de um amigo ou de um inimigo, pois é uma pergunta que pode revelar uma tendência capciosa, ardilosa, malandra. Porque se Jesus respondesse que muitos seriam salvos, ele estaria banalizando a salvação, ele estaria vulgarizando algo que a religião dos seus dias preservava tanto. Eles diziam que todos aqueles que tivessem o sangue de Abraão seriam salvos, mas só os que têm sangue de Abraão. E aí, se Jesus abrisse muito o leque, eles iam condená-lo, chamá-lo de legalista, que ele estava facilitando, estava pregando alguma coisa fácil demais. Agora, se ele respondesse que poucos serão salvos, eles reprovariam o ensino de Jesus, falando que era rigoroso, que era puritano, seletivo demais. E os mestres de Jesus diziam, dos dias de Jesus, os mestres religiosos, que aqueles que eram descendentes de Abraão já tinham um lugar garantido na eternidade. Há fortes indícios de que essa pergunta veio dessa casta religiosa, que veio do grupo dos fariseus, porque eles amavam julgar, amavam colocar Jesus contra a parede, uma casta religiosa que se corrompeu e amava julgar toda a parcialidade, com toda a presunção e ignorância, a salvação dos outros. Mas também a pergunta pode ter vindo de um amigo ou de um aluno de Jesus, porque Jesus havia falado sobre salvação há pouco tempo, alguns versículos atrás. Pode ter sido que um dos grupos de Jesus, como era de costume, eles poderiam surgir uma questão, como todo grupo judeu, hebreu, eles questionam entre eles se a pergunta realmente é relevante. Eles filtram e levam até o rabi, o mestre dos mestres. É assim que eles fizeram com os gregos. Quando os gregos quiseram falar com Jesus, os apóstolos filtraram a conversa. E aí pode ser que aquela pergunta surgiu dos alunos de Jesus, porque ele queria saber a respeito de salvação. Agora, o interessante é que se surgiu desses alunos, ele está preocupado. E a pergunta seria dirigida a quem seria salvo, quais seriam as pessoas que seriam salvas. E aí fica uma reflexão para nós, Uma reflexão mais genuína seria nós refletirmos sobre se nós seremos salvos ou não. Porque nós temos uma tendência de olhar para o irmão e será que o indiano vai ser salvo? Será que aquele irmão que fez isso vai ser salvo? Será que o outro irmão que casou pela segunda vez vai ser salvo? Aí nós ficamos, será que todo mundo vai ser salvo? Mas a reflexão nobre é nós pararmos e refletirmos sobre nós, porque a Bíblia nos orienta a sermos coletivos, A oração do Pai Nosso é na terceira pessoa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, A Bíblia nos encoraja a estarmos sempre na comunhão dos irmãos, é lá que o Senhor ordena a sua bênção. Mas o tema salvação, ele é individual. A pergunta mais coerente aqui seria: Jesus, o que eu preciso para ser salvo? Há sempre uma tendência carnal de olhar, será que vai ser salvo? Será que não vai? Será que tal? Mas o mais coerente é nós olharmos para nós mesmos. E aí a resposta de Jesus, e nós vamos ler ela em partes, porque é uma profundidade valiosa e dentro do tema ou do tempo proposto, vamos abordar. E aí Jesus responde assim no versículo 24: esforcem-se para entrar pela porta estreita,
Pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Para um pouquinho, a resposta continua, mas vamos refletir aqui. Perceba que a resposta de Cristo não é direta. Ele não responde nem que sim e não que não. Porque o nosso Salvador, ele veio para guiar a consciência dos homens, e não para ficar matando a curiosidade de nós, para esquadrinhar a nossa consciência, os nossos pensamentos, para nos alinharmos e sermos morada do Espírito Santo e renovarmos a nossa mente na mente dele. Então não pergunte quantos serão salvos, mas eu serei um deles. O que vai acontecer a este ou aquele, ou a este homem, mas o que acontecerá comigo? Como que eu tenho correspondido às boas novas? E a resposta de Jesus já é direta em relação à escatologia. Ele vai falar do final dos tempos. Ele já começa a falar de porta. Há pouco tempo eu preguei aqui sobre a porta da arca. Por que o próprio Deus pessoalmente fechou a porta da arca? Porque ao fechar daquela porta, dois grupos eram separados: aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam condenados. Era uma responsabilidade muito grande para Noé fazer. Então o próprio Deus vem e fecha a porta. E agora Jesus está nos revelando que há uma porta no reino dos céus, e que ela é estreita. Em Lucas 17, no sermão escatológico, ele também fala sobre a arca, de como serão nos dias de Noé, as pessoas estarão dando casamento, casando, né, e tudo mais, e aí vai fechar. Há uma tipificação profética direta. Estamos em dias onde muitas pessoas escolhem por ir pela porta larga. Estamos em dias de carnaval, onde nós vemos uma nação que defendia que a criança não pode ir para a escola, tem que estar na aula com a máscara, e aí nós vemos multidões, milhões de pessoas fornicando, bebendo, e depois as estatísticas do carnaval nos revelam o como essa festa é terrível para a nação e para a cultura e para tudo. E a pergunta aqui, ela envolve um assunto sério. Está falando de eternidade, né? Na verdade é o assunto mais sério de toda a alma vivente, onde ela vai passar a eternidade. Quando nós desconectarmos dessa carcaça de barro, o que acontecerá? Aí volta aí o versículo anterior, por favor. E a resposta é direta, né? Ele não responde nem que sim, nem que não, mas com uma exclamação: esforcem-se. Esforcem-se. Percebam, não é uma resposta só para o aluno ou para algum religioso infiltrado, mas é no plural, é para todo mundo, né? Esforcem-se. Então agora Jesus já aproveita essa pergunta para responder para todo mundo, inclusive para nós no século 21. E o termo grego aqui usado por Jesus é para nós refletirmos. Projeta para nós, por favor. É a palavrinha agonizomai. Lá no nosso amigo Strong, palavra 75. Entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar. Metaforicamente falando, competir, lutar com dificuldades e perigos. Esforça-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Essa é a bendita palavra agonizomai. O que Jesus está nos dizendo e respondendo a pergunta daquele jovem é: esforcem-se, agonizomai, com zelo extremo, lutem de forma intencional, sejam intensos, disciplinados e objetivos em relação à vossa salvação. Isso aqui é um tiro no meio da graça barata. Alguns têm chamado de hipergraça, mas não dá para a graça ser maior do que ela já é. Então, graça barata faz mais sentido. E aí nós precisamos compreender. Então, se eu fizer alguma coisa, eu posso ser salvo. A salvação é pela graça, pela fé em Jesus. Mas essa graça vai me habilitar,
vai me empoderar para vencer o pecado e para que o Espírito Santo bombe dentro de mim e que eu consiga ter uma vida com domínio próprio, disciplinado e buscando ao Senhor. É uma competição. Quem são os adversários? Quem que eu devo me esforçar para vencer? Quais são as dificuldades? Quais são os perigos? Qual é o zelo extremo que eu tenho que ter em relação à minha salvação? É dia após dia, sacrificando os próprios desejos. O nosso adversário é a nossa natureza carnal, é a raiz pecaminosa, o pecado original em nós, são os adversários das trevas, influências demoníacas, principados e potestades, que são enviados para nos tentar, para nos afastar da cultura desse mundo, o príncipe desse mundo. Agora, essa palavra começa a ter muita clareza, como nós vemos também a forma como o apóstolo Paulo a usa. O apóstolo Paulo usa essa palavra 5 ou 6 vezes, de uma forma muito clara. Colossenses 1, 29. Por isso trabalho e agonizomai, e luto, com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. É isso. Por isso eu trabalho e eu luto, eu me esforço. Há uma intenção de me relacionar com o Senhor, de praticar as minhas disciplinas espirituais, mas dependendo do seu poder. É uma junção entre a minha intencionalidade, eu separar meus primeiros minutos do dia em oração, leitura da palavra, em dizer não quando tem que dizer não, em dizer sim quando tem que dizer sim, e dependendo do Espírito Santo em tudo, de manter aquele lugar do seu chamado como sacerdote sobre essa terra, de orar nesses dias de trevas sobre a nossa nação, a vencermos os nossos gigantes pessoais. Cada um tem os seus pontos de fragilidade, mas é em conjunto com o poder de Deus, e essa é a graça do Senhor, é o teu poder habitando em nós, e na nossa fraqueza Ele nos faz fortes, mas é necessário o esforço, o zelo extremo. O apóstolo Paulo usa em outra passagem maravilhosa, 1 Coríntios 9, 25, o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça, agonizomai, para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Quais são os esforços de um atleta? É a sua disciplina. É uma disciplina, inclusive, alimentícia, relacionada a jejum, muitas vezes. Atletas desse nível, qual o apóstolo Paulo está dizendo, que são atletas olímpicos, eles são submetidos a intensas disciplinas, e sem disciplina não há a coroa, a qual ele nos revela aqui. Da mesma forma, nós temos que nos esforçarmos, agonizomai, por um prêmio não perecível. Eles fazem tudo o que fazem, os atletas olímpicos dos seus dias, para ganhar uma coroa que apodrece. Nós, da mesma forma, com a disciplina, com a rotina, com a intenção, precisamos buscar a rotina em Deus e domesticarmos as nossas intenções carnais. 1 Timóteo capítulo 6, 12. Lute, agonizomai. 1 Timóteo 6, 12. O bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado, e tão bem como você declarou na presença de muitas testemunhas. Lute, agonizomai. O mesmo termo usado por Jesus, o bom combate. Há um esforço intencional, há disciplinas espirituais que não podem ser subestimadas. Há uma competição contra a nossa carne, há um combate, há uma guerra espiritual travada, e quanto mais estivermos nos últimos dias, mais difícil ela vai se tornando. O amor de muitos vão se esfriando, mas não de todos. Mas também para o último tempo, Apocalipse 14 nos diz que Ele vai derramar para uma colheita poderosa dos últimos dias. Mas eu preciso ser intencional, não é à toa que o mestre dos mestres, ele irrompe o seu ensino, ele interrompe a sua aula para responder uma pergunta com algo muito claro: esforcem-se, sejam intencionais na sua busca de entrar, porque a porta ela é estreita. Será necessário disciplina, será necessário jejum, será necessário meditação na palavra, será necessário um esforço intencional.
para combatermos o bom combate. Esforça-se na presença de Deus, como Jacó que lutou contra Deus, contra o apóstolo Paulo que lutou contra o pecado, como João Batista que guerreou pela família tradicional e morreu por ela. É uma porta que separa quem entra e quem sai. Os que se esforçam, os que são intencionais, através da graça, acessam a sala do trono, contemplam o seu Criador e são transformados de glória em glória, são transformados de glória em glória. E essa é a graça, o empoderamento dos céus, para que nós vivamos uma transformação pessoal e combatamos o bom combate da fé. A graça não é a habilitação para pecar, mas é a autorização, o respaldo dos céus para vencer o pecado e combater o bom combate. Agonizomai, esforcem-se em partir e ultrapassar essa porta. 2 Timóteo 4,7. Combati, agonizomai, o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Somos chamados a combatermos o bom combate, a vencermos a apostasia, a vencermos a individualidade, a vencermos a prostituição, a avareza, a vencermos o medo, a vencermos tudo aquilo que surgir, para que venhamos a guardar a fé, a não retrocedermos em fé. Somos convocados a combatermos o bom combate, a vencermos essa guerra de forma disciplinada e intencional. E é nesse agonizomai que a igreja primitiva enfrenta o Coliseu, que a igreja primitiva vira tocha viva na rua, que a igreja primitiva enfrenta todos os seus desafios, combatendo o bom combate. Para isso, e por isso, e devido a isso, nós temos acesso às Sagradas Escrituras até os dias de hoje. As páginas da Bíblia, elas correm sangue. Pessoas se esforçaram para que essa verdade chegasse até os dias que nós estamos. Ela foi escondida da humanidade, entramos em época de trevas, ela foi retirada, pessoas doaram as suas vidas para traduzi-las, se esforçando para que o reino dos céus fosse liberado sobre a terra. Porque é agonizomai, é um zelo extremo pela carreira proposta, é um zelo que arde pelo meu Senhor, de amor e paixão em me santificar para Ele, porque eu amo e eu dedicarei todas as minhas energias, esforços, para que o seu reino seja trazido à terra, e para que eu entre e a porta seja fechada após a minha entrada. A regra não mudou. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Vença as tentações, vença as inclinações carnais, vença os ataques externos, as traições, as facções, as decepções, as confusões, com zelo extremo. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor do Senhor. E o Senhor continua. E vamos ler novamente, versículo 24. Esforcem-se, agonizomai, para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. Ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Mais uma paradinha. Aqui Jesus é claro sobre aqueles que estão preocupados somente com as questões terrenas. Jesus, nós somos abençoados, nós estávamos juntos com o Senhor, e nós comemos, e nós bebemos, nós usufruímos da prosperidade, nós usufruímos daquilo que o Senhor proporcionou a nós. Nós vivemos com o Senhor, nós declaramos o Senhor, nós vivemos juntos, estávamos compartilhando a mesa juntos, e isso para o judeu é intimidade. Você compartilhar a mesa é algo muito sério. Então nós comemos juntos, nós bebemos juntos, e agora, deixa eu entrar, e não, porque praticam o mal. Perceba, o problema não está em comermos e bebermos daquilo que Jesus nos dá, em vivermos o melhor dessa terra, em desfrutarmos a prosperidade do reino e tudo aquilo que Jesus nos entrega. O problema está em praticar o mal. Ele nos abençoa, Ele nos dá a provisão, Ele nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia, todos os dias. Ele nos dá a prosperidade, Ele faz com que a sua igreja avance com força.
Mas o problema é quando nós nos relacionamos com Ele, e nós comemos e usufruímos das suas bênçãos, mas longe dos olhos das pessoas, muitas vezes praticamos o mal, praticam a maldade. O problema não está em prosperar com Jesus, o problema está em praticar a maldade. Perceba que é praticai, praticam, não é uma queda aqui ou está lá. Praticar é algo rotineiro, então não é que deslizou hoje, pedir perdão, me acertou e glória a Deus, bola para frente. O problema é viver na prática. Então hoje, amanhã e depois e não tem arrependimento e não tem mudança de vida. Há uma vida prática de pecado, esse é o problema. E muitas vezes Jesus pode abençoar, vai dar comida, vai dar bebida, vai dar prosperidade, vai dar tudo, porque Ele é fiel à sua palavra. Está tendo aliança com Ele, está dizimando, está ofertando, Ele vai dar comida, vai fazer, porque Ele é fiel à sua palavra. Mas cuidado com a prática da maldade. Igual nos dias de Noé, aquela porta vai fechar. E o texto começa a nos dar pistas da origem daquela pergunta. Quem estava por detrás daquela pergunta? Lucas 13, 28. Continuando o texto: haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Havia uma casta religiosa que cria que por ter o sangue de Abraão já tinha a garantia da salvação. Jesus está dizendo: vocês vão ficar do lado de fora e vão ver Abraão lá dentro. Ter o sangue de Abraão não garante a eternidade para ninguém. Algum fariseu fez a pergunta para ele, amado. E essa é a dedução minha, mas vai ficando cada vez mais claro. Os religiosos comiam e bebiam da fartura que Deus os dava, mas praticavam a maldade às escondidas. Jesus os chamou de sepulcro caiado. E assim como o pobre do Lázaro, que mendigava o pão, depois ele vai e é salvo, e aquele rico que era mau é condenado. Jesus está dizendo: ser filho de Abraão não garante a eternidade. Ele está falando da vida prática do dia a dia daqueles homens. Religiosos que vivem comigo, que bebem comigo, mas às escondidas praticam a maldade. São argilosos, cheios de artimanhas, cheios de perguntas capciosas, cheios de manipulações. São uns na frente dos outros, são outros nos bastidores. Esses são lançados no inferno, no lugar de condenação. Jesus mandou irmos pregar a salvação, nos empoderou com o Espírito Santo para cumprirmos essa missão, mas nós não respondemos pelas escolhas das pessoas. A salvação ela é individual. E agora Jesus ele entra na parte mais bela dessa resposta, e glória a Deus por esse trecho, porque o ambiente está pesado, o clima está tenso. Jesus está declarando a eternidade daqueles homens, e não é algo bom. Mas em Lucas 13, 29 nos diz: e virão pessoas de toda parte, aleluia, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa do reino de Deus. Ei, é nós, igreja, é nós. Porque os filhos de Abraão escolheram praticar a maldade, mas do norte, do sul, do leste e do oeste virão aqueles que se aceitarão na bodas do Cordeiro, no reino eterno com o Senhor, porque escolheram seguir a Cristo e se esforçaram em praticar aquilo que Ele ensinou. Aleluia! Do norte, do sul, dos confins da terra, lá do extremo oeste, em Itapevi, temos acesso à mesa do trono. Imagina a porrada para aqueles religiosos. Filhos de Abraão para o lado de fora, povo gentil que vem de todo canto do mundo, agora pode se aceitar na mesa do Senhor. Ei, aqueles caras começam a ficar doidos e tomados por ira e desespero. Não é à toa que crucificaram o autor e consumador da nossa fé. Mas Jesus está dizendo: esforcem-se. É necessário disciplina, é necessário santificação, é necessário zelo extremo. Querem entrar pela porta?
agonizomai. E ele continua no versículo 30, prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos, meu amigo. Isso aqui era para alguém puxar uma peixeira lá. Ele está dizendo que os filhos de Abraão ficarão por últimos, e os gentios entrariam primeiro, através do sangue de Cristo, através do sacrifício do Cordeiro e da nossa intenção e esforço de relacionamento com Ele e de intensidade em obedecer a sua voz, as suas direções, as suas ordenanças. Alguns filhos de Abraão ficarão para fora, e aqueles que não seriam salvos cearão com o Senhor. Esforcem-se, não desistam. Ei, volta ao primeiro amor, volta onde caiu. Se arrependa, ainda há tempo, e combatam o bom combate. Ei, soldado, erga a cabeça, volta onde caiu, retoma a jornada. Há um reino esperando, há um reino esperando aqui na terra, há um reino esperando nas regiões celestiais. Ele comprou para nós, e cabe a nós sermos intencionais nesse relacionamento com Ele. Não é tempo de abaixar a cabeça, não é tempo de ceder às pressões desse mundo, ao medo e ao pânico, mas a avançarmos e nos esforçarmos em fazer o conhecido, em viver a sua palavra, em decidirmos passar por essa porta. Cristo é a melhor e a única opção. E após a sua resposta escatológica, confrontadora aos religiosos dos seus dias, que confiavam apenas em terem o sangue de Abraão, teriam acesso à eternidade. E agora, para bom entendedor, fica claro, Jesus jogou uma bomba na estrutura religiosa dos seus dias, e eles não conseguem ficar quietos. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram, Lucas 13:31, vá embora daqui, vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu, vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei o meu propósito. Manda avisar aquela raposa, manda avisar aquela raposa. E esse é o tema da mensagem. Vão dizer àquela raposa que eu continuarei. Esforço para passar pela porta é a primeira instrução de Cristo para nós. Precisaremos abandonar velhas práticas, precisaremos abandonar o velho homem, para passarmos por essa porta estreita, deixarmos o velho homem para trás, me esforçando dia após dia, matando a minha carne dia após dia, na autoridade e poder que há em Cristo Jesus. E o segundo ponto está envolvido com a determinação, com a resposta de Jesus. Jesus nos ensina, esforcem-se, e depois ele dá o exemplo. Não importam as pressões de fora, não importa se vão querer nos matar, manda avisar aquela raposa que eu continuarei. O Herodes Antipas era o anticristo dos seus dias, e Jesus manda avisar o anticristo dos seus dias, manda aquela raposa que eu continuarei. Ei, igreja, vai se levantar, a perseguição vai vir, já está acontecendo. Estão tesourando tudo aquilo que fala de Jesus, estão tirando os princípios bíblicos. A raposa já deve estar em nosso meio, mas qual é a mensagem que a igreja vai deixar? Uma mensagem de medo, de corrupção, uma mensagem de se amedrontar, uma mensagem de terror, ou manda avisar aquela raposa que nós continuaremos. Manda avisar aquela raposa que nós não vamos parar. Já foi para o Coliseu, já virou tocha humana, já subiram com a Bíblia, não importa, nós continuaremos. Virão dias difíceis. Jesus avisou,
A censura está aí. A censura está viva. Já tem canal de Telegram sendo cancelado por se levantar contra o sistema. Qual vai ser a tua mensagem? Jesus nos ensinou de acovardar ou de deixar a mensagem bem clara: avisa a raposa que eu continuarei. Aquele Jesus hippie não existe, amados. Esse mundo pintou um Jesus paz e amor que eu não consigo enxergar nas Sagradas Escrituras. Eu vim trazer não a paz, mas a espada. A espada é a sua palavra. É vivermos pela sua palavra, é guardarmos os seus mandamentos, é nos esforçarmos a sua verdade e praticarmos e vivermos a sua verdade. Ele não se amedronta, ele deixa um recado, avisa aquela raposa. E raposa no dialeto ou na língua hebraica e na grega significa a mesma coisa. É um ser argiloso, estratagema, cheia das suas estratégias, não é as claras, é devagarzinho, tirando um pouquinho da liberdade, após um pouquinho da liberdade, e aí mais um pouquinho, é de forma estratégica, como uma raposinha, que come um pedacinho, depois outro pedacinho, e outro pedacinho. Só que no versículo 33 ele continua: sim, sim, hoje, amanhã e depois de amanhã eu devo seguir o meu caminho. Eu devo seguir o meu caminho. Ei, defenda o seu propósito. Defenda o seu propósito. Há algo separado para você. E não venda, não negocie a tua missão e o propósito que Ele confiou em você. Seja qual for, não negocie. Não negocie, pode vir o ataque que for, eu seguirei o meu caminho. Eu vou ter que divorciar, separar. Não, eu seguirei o meu caminho, obedecendo às leis do Senhor. Eu vou adulterar. Não, não vou, eu seguirei o meu caminho. Eu seguirei o meu caminho. E manda avisar a raposa que nós continuaremos hoje e amanhã. E assim a igreja vence por quase 2000 anos, de raposas em raposas, de estratagemas a estratagemas, por homens que não se acovardaram, por uma igreja viva, que se esforça em servi-lo, que se esforça em se santificar, que entrega suas vidas diariamente em oração, leitura da palavra, mergulhando e se esforçando para cumprir o propósito. Não se preocupe com Herodes Antipas, as suas estratégias. Continue. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos.